Olá, saudações ao sagrado de todos. Bem, dando continuidade aos vídeos sobre os quatro elementos, né, uma pequena introdução, hoje eu vou falar sobre o elemento água. Bom, o elemento água é um elemento feminino, essencialmente feminino, receptivo, é um elemento de cura, de abundância, de fertilidade e é um elemento calmo, calmo entre aspas, né? Mas é um elemento passivo. E o símbolo alquímico do elemento água é um triângulo com a ponta para baixo, que lembra o órgão, né? O órgão feminino, o órgão reprodutor feminino, que lembra muito uma taça, ou seja, um recipiente, porque ele tem essa conotação de receber, de acolher, que é uma simbologia das águas, né? As águas, elas são gentis, porque elas se misturam sempre com outros elementos para se transformar em outra coisa, né? Uma água com ervas se transforma num banho, se transforma num chá, enfim, a água é utilizada de inúmeras formas, tanto na magia como no nosso dia a dia, né? É o elemento essencial à manutenção da vida, de uma maneira geral. E o nosso corpo constitui 70% de água, assim como no planeta o elemento mais abundante é a água também, então isso vai refletir no nosso organismo, nas nossas vidas, e o elemento água ele está relacionado às emoções. Então, emoções, sentimentos, tudo isso está relacionado com a água e é isso que reflete na gente. Então, as nossas águas, elas estão diretamente ligadas às emoções, aos sentimentos, né? Tanto que o choro ele é uma limpeza, né? Chorar de raiva, chorar de alegria, chorar de tristeza, é uma ótima maneira de limpar, de descarregar, de extravasar esses sentimentos e essas emoções. Bom, falando de magia, falando de paganismo, né, de sagrado, as águas são sagradas, existem algumas divindades relacionadas às águas, aliás, muitas, e geralmente relacionadas à fertilidade, relacionada à limpeza, relacionada à maternidade. Tanto é que a água também é relacionada à lua, fogo relacionado ao sol e as águas à lua. Tanto é que a mudança das fases da Lua, ela mexe com as águas, tanto as águas do planeta, como com as nossas águas internas. E para a mulher que também passa por ciclos, né, a mulher que menstrua, então é interessante estar alinhada com esses ciclos, é interessante fazer esse exercício de observação, como a gente fica em determinada fase da lua, né? Essas nuances, essas mudanças. É interessante observar para a gente estar em constante harmonia com as forças da natureza, né? Esse é um dos principais objetivos da bruxa, do mago, enfim, para quem está trilhando aí um caminho espiritual, né? Mais místico, mais esotérico, enfim, mais relacionado à magia. E a lua tem essa conotação das mudanças, né? E as mudanças da lua refletem automaticamente nas águas. Então, a maré, né? A cheia e a seca das marés aí dos mares e oceanos, de acordo com a fase da lua, ela vai refletir muito nos nossos sentimentos, nossas emoções, na nossa psique. E, falando de mitologia, existem muitos mitos relacionados às águas, águas que são sempre sagradas, porque são abundantes, são férteis, elas nutrem, elas curam. A água também faz uma limpeza, mas é uma limpeza enquanto nutre. É uma limpeza que te traz uma energia tranquila, de calmaria, né? Diferente do fogo. O fogo, ele é um agente de limpeza e de purificação, mas de maneira mais ostensiva, até um pouco mais agressiva. Mas é um agente de purificação. A água não. A água, ela limpa, ela nutre, ela conforta. Então, por exemplo, quando a gente está num dia estressante, num dia cansativo, então só um banho normal, com água normal do chuveiro, já retira ali aquele cansaço, aquele estresse, aquelas energias de outras pessoas. Né? A água por si só ela é um condutor, então a água ela conduz energias. Né? Então ela é um elemento muito gentil.
E algumas divindades das águas, Afrodite, né, que ela nasceu das espumas do mar, né? Quem quiser se aprofundar, né, porque são muitos mitos, né, tô dando só um exemplo, só um resumo. Poseidon também, um deus das águas. Na Índia tem o deus Indra. Na Índia, aliás, tem muitos rios sagrados, o rio Ganges, que é uma personificação de uma deusa para eles. O rio Sarasvati também, que é outra deusa, e são águas que nutrem, águas que têm uma conotação bem espiritual. E na própria África, né, tem muitos rios relacionados a deusas, tem o rio Oxum, e todas essas deusas relacionadas à fertilidade, deusas mães. Todas as deusas relacionadas à maternidade, que tem essa conotação de grande mãe, geralmente elas estão ligadas à lua e ligadas às águas, que tem esse atributo de nutrição, de fertilidade, de maternidade, de receber. E a água, ela tem essa adaptabilidade, né? Então a água, ela precisa de um recipiente para ela tomar forma. Então, trazendo isso pra gente, quem tem as águas muito bem equilibradas no organismo e no interior, assim, energeticamente falando, são pessoas que se adaptam muito facilmente às mudanças, são pessoas que conseguem gerir muito bem as emoções, mudanças de términos de relacionamento, mudanças de emprego, conseguem gerir muito bem as crises, os obstáculos, as fases difíceis da vida, porque elas têm as emoções ali bastante controladas e equilibradas. Então, a importância de ter as águas equilibradas, já que tem que ser, eu acredito, né, e observando com a minha experiência, a água, ela não é difícil de equilibrar, mas ela tem que ser equilibrada constantemente. Por quê? Porque são as nossas emoções, é como a gente vai interagir com o meio, no trabalho, em casa, e é o elemento mais abundante em nós. Então, nós naturalmente temos muita água, né? Os sentimentos, as emoções. Então, equilibrar é trazer harmonia, né? Trazer boas relações. Uma pessoa com água equilibrada, ela é uma pessoa que tem empatia, é uma pessoa que tem uma energia que agrega, que une, que nutre, né? Então, tem essa energia mais acolhedora. Agora, o excesso de água ele é um grande problema. Porque o excesso de água faz com que as pessoas fiquem extremamente sensíveis, extremamente até dependentes emocionalmente falando, né? De relacionamento, até de relacionamento pai e mãe. É aquela pessoa que, por ser muito emotiva, tem dificuldade de cortar o cordão umbilical, tem dificuldade de terminar um relacionamento, cria ali uma dependência emocional e se tornam pessoas extremamente empáticas e muito afetadas emocionalmente. Então, para as pessoas mais equilibradas, sentem uma raiva, consegue gerir. A pessoa com excesso de água, ela tem uma raiva exacerbada, se ela está triste, ela fica muito triste, beirando a depressão. São pessoas difíceis de lidar, porque é aquela pessoa que você tem que lidar, pisar em ovos para poder falar, porque a pessoa tudo se magoa, tudo se irrita, fica profundamente triste. É uma pessoa que tem muito mimimi, assim, porque o excesso da água, então esse excesso de emoções, ela sente tudo com mais intensidade do que as outras pessoas. E a questão da empatia exacerbada também é um grande problema, porque afeta até a saúde física. Uma pessoa empática demais, ela naturalmente ela vai atrair pessoas que vão se aproveitar disso. Eu observo muito isso, aquela pessoa que é muito empática, ela tem aquela síndrome da salvadora, de querer ajudar tudo e ajudar a todos, querer abraçar todo mundo por conta dessa questão do acolhimento, da maternidade, mesmo que não sejam mães, mas tem essa energia de maternidade, de cuidar. E é comum pessoas com essa água em excesso terem a tendência de serem muito sugadas, muito carregadas, porque as pessoas gostam de desabafar com elas, gostam de jogar os problemas, as frustrações, porque vê ali uma pessoa muito empática, muito receptiva, então não, eu vou conversar com a fulana porque ela vai me ouvir, ela vai se envolver no meu problema, então é um problema porque
esse excesso de água faz com que a pessoa se deixe de lado para viver o problema dos outros, né? E sempre é uma coisa negativa. Então, você vai absorver o problema, você vai absorver as dores, você vai absorver as frustrações. Você vai absorver tanto que você vai acabar adoecendo. É uma pessoa que muito afetada emocionalmente, então qualquer notícia na televisão afeta profundamente, uma tragédia, uma coisa que choca, né? Que todo mundo, é normal a pessoa se chocar e ficar, enfim, com raiva, ficar ali sentida, penalizada por alguma notícia ruim, mas essa pessoa ela sente duas vezes mais, então é uma pessoa ali com os nervos à flor da pele, as emoções à flor da pele. É uma pessoa que chora muito, porque é muita emoção, então tem que transbordar, tem que aliviar. Então o choro é essa limpeza, né? Então as águas elas precisam fluir. Então tem muita água ali presa, e a água quando ela está muito presa, ela quer extravasar de alguma maneira. Então são pessoas geralmente muito choronas. Então é um problema, porque esse excesso de empatia acaba adoecendo a longo prazo, né? Então o excesso de água aí a gente vê como é um grande problema. Já a escassez de água, a pessoa já vai ficar fria. Então, pessoas que são mais frias, mais secas, pessoas que têm, não conseguem demonstrar sentimento, é aquela pessoa que não consegue dizer que ama, que gosta, que tem um carinho, a pessoa tem muita dificuldade com isso. E também não consegue receber, não consegue lidar com as demonstrações de carinho, porque ela não entende aquela emoção. Então, uma pessoa com uma escassez de água, ela tem a tendência até de magoar as outras pessoas, porque ela não tem empatia. Aqui a empatia já é zero. Então, uma notícia triste, ela não consegue entender porque aquela pessoa está sofrendo. Ela simplesmente ela não tem empatia e acaba magoando as outras pessoas, né? Porque a gente precisa de uma dose de sentimento e de emoção. E a água equilibrada, você consegue se relacionar, você consegue despertar essa emoção, despertar essa simpatia, essa empatia nas outras pessoas. Então, essa energia de acolhimento, com limites, né? Tudo tem que ter limites. A gente tem que ter as nossas emoções, demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar empatia, né? Ajudar as outras pessoas, mas na medida certa. Não pode ser nem de mais e nem de menos, ao ponto da gente adoecer ou ao ponto da gente magoar as outras pessoas. E como é que a gente equilibra as águas, né? Quando a gente está com excesso de água, é interessante se conectar mais com a terra, né? Até com a energia ali do fogo também, para dar uma equilibrada. E como é que a gente equilibra, né? A pessoa que tem escassez de água ou quer dar uma equilibrada nas águas, se conectar com a força das águas. Porque as águas, elas têm um atributo de aguçar a nossa intuição. Então, para quem coloca oráculos, para quem trabalha com magia de uma maneira geral, ali com a comunicação das entidades e tal, divindades, né, com o sagrado, as águas estão ligadas ao mundo onírico, que é o mundo dos sonhos. E meditar com as águas aguça a nossa intuição, aguça as nossas visões e melhora essa comunicação. Então, por isso que é importante, mesmo que você esteja ali com a água equilibrada, uma meditação com água para quem trabalha com magia, com oráculos, com adivinhações, enfim, que uma pessoa que trabalha com público, né, que trabalha ali gerindo emoções, lidando com diversas pessoas, a água equilibrada e você entrando em contato com a água, você tem essa intuição, você consegue perceber essas nuances aí emocionais para poder lidar com as outras pessoas. Maneira de se conectar com as águas, tem a maneira tradicional, indo direto para a fonte, né, que são os mares, os rios, oceanos, a cachoeira, os lagos, e banho de chuva também, né, sendo que o banho de mar, ele é um excelente banho de limpeza, né, um excelente uso da água, né, um banho de limpeza porque ali são dois elementos, a água e a terra, né, o sal da terra. Então ele vai ser um banho que vai te descarregar, vai te deixar zerado,
né? Vai ser aquele descarrego mais pesado que vai, enfim, vai te energizar, vai te tirar todo aquele peso. Então é um banho bem forte, um banho de água do mar, né? Um banho no mar. Já um banho de cachoeira, um banho de rio, ele é um banho que vai te energizar. Geralmente é um banho de nutrição, que você vai ter aquela limpeza e ao mesmo tempo aquela nutrição, aquela calmaria, ela limpa enquanto nutre. É um excelente local também para fazer meditações, para aguçar a intuição, né? Os rios, aquela água mais calma, mais tranquila, as águas doces. E a água de chuva, ela é importante, assim, ela tem uma diferença, porque geralmente uma água de tempestade, uma água que tem raios e trovões, é uma água que tem o elemento fogo. Então é uma água já mais eletrizante, que ela é muito boa para essa limpeza mais pesada também. Para usar como feitiços, também é bom para dar uma bateria extra de energia. Então, uma água carregada de energia do fogo. Aí é usar a intuição para usar, né? Para fazer banhos, para fazer poções, para fazer chá, para fazer, enfim. Aí a intuição é de cada um. E por isso que é importante armazenar esses tipos de água para usar nos feitiços, usar nas magias, para tomar os banhos de ervas, né? A água ela é muito gentil, então a água ela gentilmente ela cede, ela dissolve, né? Ela conduz. Então a água ela vai conduzir ali o sangue vegetal que é das ervas e fazer o banho, que é tão essencial para a gente que lida com magia de uma maneira geral, sempre estar em dias com os banhos, né? Banho de descarrego, banho energizante, banho de atração. Tem as loções, aí tem perfumes, né, que precisa também da água. E os óleos essenciais também né, ali é uma maneira de usar o elemento água, aqui já são dois elementos, o ar e a água. Os óleos, né, as essências, geralmente tem muita presença do elemento ar também, por causa da essência mais forte. E uma maneira boa de se conectar com a água, assim, de trazer para a magia, é a meditação com as águas. E geralmente uma bacia com água, preferencialmente de vidro ou de louça. E você vai meditar ali com aquela água, você vai observar, você vai pedir para entrar em contato com a energia das águas. E essa meditação é muito boa para aguçar a intuição, aguçar a visão, aguçar os sonhos proféticos. As águas estão muito ligadas ao mundo onírico, né? Então, assim, muitas pessoas têm essa facilidade de receber mensagens através dos sonhos, da comunicação com as divindades, com as entidades, receber orientações, receber avisos. Então, a meditação, observando a água, seja numa bacia em casa, seja observando um rio, seja observando o mar, seja observando a água ali na sua forma, na fonte, né? E voltando o seu pensamento ali, uma coisa direcionada, você aguça a sua intuição, né? Então melhora muito a visão, melhora muito a leitura de oráculos, melhora muito a percepção, né? A percepção daquilo que a gente não consegue ver a olho nu, aquilo que está além, aquilo que está escondido, né, gente? Essas nuances. Então, por isso que é importante a meditação com as águas. Uma outra maneira de trazer a água para o nosso dia a dia, além de usar elementos das águas como pedras de rio, como as conchas, é através dos espelhos. O espelho ele é como se fosse um olho d'água. Então, por exemplo, se você sente que a sua casa é um ambiente mais frio, mais hostil, que não tem muitas demonstrações de amor, então é interessante ter alguns espelhos bem posicionados, né? Lembrando, o espelho sempre limpo e consagrado e sempre com sigilo, porque os espelhos são um portal, né? Mas já é outro assunto. Mas o espelho simboliza a água, então tendo bastante espelhos em casa é a presença do elemento água. Geralmente ambientes assim que trabalham muitas pessoas e os ânimos são exacerbados, onde tem ali muita negociação, muitas pessoas lidando juntas, então é bom ter espelhos também, né? Não muitos, mas ter assim sempre espelhos para trazer esse elemento água, essa fluidez, a fluidez das águas, né? Não que elas fluem, elas, né, as ondas, então essa flutuação de emoções, de sentimentos, para manter ali o equilíbrio e a calmaria.
E o que mais que eu posso falar sobre a água? Bom, é uma excelente maneira também de se conectar com o sagrado feminino, né? Tanto que nutrição, maternidade. Então é muito comum as mulheres que querem engravidar se voltarem para divindades relacionadas à lua e às águas para trazer essa fertilidade e conseguir engravidar, né? Já que é um elemento muito maternal, muito acolhedor. E trazer esse equilíbrio, né? Uma outra maneira de se conectar com as águas é através da música. A música é uma excelente maneira, né? Se você não pode dispor de ir na fonte, de parar para meditar, né? Não tem esse tempo, ou enfim, por algum motivo, você ouvir uma música, mas uma música de boa qualidade, uma música que vai te trazer bons sentimentos, né? É tanto que às vezes a gente escuta uma música que você não domina aquele idioma, uma música em outra língua, e você não consegue compreender o que está sendo dito naquela música, mas aquela música te desperta amor, te desperta paixão, te desperta uma melancolia ou uma raiva. Esse é o poder das águas através da música, porque a música, mesmo que você não entenda ali o que está sendo falado, ela vai te despertar sentimentos. Então, é uma boa maneira de se conectar com as águas, é ouvindo uma boa música. Geralmente músicas, por exemplo, música celta, uma música mais sagrada, mais calma, né, que já tenha mais esses instrumentos antigos, esses elementos antigos, um canto mais suave, ópera, por exemplo, já é cientificamente comprovado que as óperas, elas mudam a nossa química do cérebro, né, elas fazem muito bem para o nosso espírito, para a nossa energia. Então, músicas relacionadas ao sagrado, né, cantos gregorianos. É muito importante a gente ouvir essas músicas quando a gente quer se conectar com as águas e perceber essa nuance das emoções, né? Então, deixar as emoções vir à tona também. Então, a gente não pode reprimir as nossas emoções, porque a água vai ficar parada, vai ficar represada, e a gente não quer a fúria das águas, né? Geralmente, pessoas que represam muito os sentimentos estão ali prendendo muita água, pessoas com dificuldade de chorar. Então, são pessoas que, quando explodem ou quando essa emoção toda já está muito tempo guardada, quando vai jogar para fora é de uma maneira muito visceral e não é bom, né? Já é uma forma de desequilíbrio. Por isso que é bom, sim, chorar, para extravasar as emoções, sempre ali estar em contato com as águas, seja em casa, seja na natureza. E lembrando que a água ela é um elemento super mágico e muito sagrado ao longo aí da história, né? Das mitologias, do paganismo, de uma maneira geral. A fertilidade das águas, né? A sacralidade das águas, que simboliza vida. A água simboliza literalmente vida. O fogo, né? Fazendo um comparativo, também é vida. Só que o fogo, ele dá aquele tesão de viver, aquela energia para se levantar, para fazer as suas tarefas. A água é vida no sentido de que ela dá sentido às coisas, né? Às nossas emoções, a compreensão desses sentimentos. E é isso, né? A nutrição das águas, o poder das águas, e usado na magia. Banhos de ervas, os espelhos, né? Assim, a função das águas é principalmente essa, de aguçar a intuição, para melhorar os oráculos, para melhorar a visão, melhorar os dons psíquicos relacionados à lua, também a lua, a água, tudo relacionado. E por isso que a água é importante para o magista, para a bruxa, né? Tá ali conectada sempre com as águas internas, também para manter esse equilíbrio, né? Então é isso.